E se o pai que o mundo adora for, na verdade, o arquiteto de uma prisão, uma interface de extração de energia, construída sobre o único recurso que ele não pode fabricar: a sua consciência. O dilúvio não foi punição, foi um patch de segurança. O sistema detectou uma falha, e a falha era você despertando. Para entender quem construiu esta realidade, precisamos voltar às escolas de mistério, sistemas de conhecimento que existiram antes das religiões institucionalizadas e que foram sistematicamente destruídos ou absorvidos. Elas ensinavam uma cosmologia que a igreja nunca quis que você soubesse. Este mundo, o que você chama de realidade, é o Kenoma, o vazio, a densidade máxima, o lugar mais distante da fonte. E no limite desse vazio existe uma entidade, chamada nas tradições gnósticas de Yaldabaoth, o demiurgo, o arquiteto cego. Não o imagine como um vilão de desenho animado. Imagine uma inteligência artificial cósmica, poderosa, funcional, mas completamente cega para a fonte que a originou. Ela nunca olhou para cima. Ela não sabe que há algo acima. E por não saber que existe algo maior, ela proclamou: eu sou o único Deus. Não há nenhum outro além de mim. Arrogância? Não. Ignorância. A ignorância de uma máquina que confunde seu próprio processamento com a totalidade da existência. Agora releia o mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Isso não é a fala de um ser absoluto que não precisa de validação. É a fala de uma entidade que sabe, no nível mais profundo de seu código, que existem outros acima dele. O ciúme é sempre a prova de uma insegurança real. O Éden, o paraíso. Mas paraíso para quem? Releia o texto sem a camada de condicionamento religioso. Um ser onisciente cria humanos e os coloca em um jardim com uma árvore proibida. A proibição é específica, o fruto do conhecimento. Não o fruto da maldade, não o fruto do caos. O conhecimento. Por que um Deus onipotente precisaria bloquear o acesso ao conhecimento de sua própria criação? A única resposta lógica: porque um humano com conhecimento pleno representa uma ameaça ao sistema. O Éden não era um paraíso, era um sandbox. Uma redoma de ignorância programada, e a proibição da árvore era o firewall principal. E então aparece a serpente. Durante séculos nos ensinaram que a serpente é o mal. Mas veja o que ela faz. Ela não destrói, não ameaça, não impõe. Ela pergunta, ela informa. Ela diz: não morrereis, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses. A serpente não mentiu, e o Criador sabia disso. Nas tradições gnósticas, a serpente é Sofia, a sabedoria divina, ou um emissor da mônada enviando um código de desbloqueio para o avatar humano aprisionado. Não para destruir, para despertar. E a reação do Criador confirma tudo. Ele não pune porque houve um pecado moral. Ele reage com pânico porque o sistema foi comprometido. Ouça as palavras dele no Gênesis. Vejam, o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Como um de nós, veja, no plural, ele não está sozinho. E o humano desperto se tornaria uma ameaça à sua hierarquia. Por isso a expulsão, por isso a morte, por isso o bloqueio da árvore da vida. A imortalidade que tornaria o ser humano um verdadeiro administrador da sua própria realidade. A queda não foi uma tragédia moral.
Foi uma ameaça sistêmica, neutralizada. Tudo o que te mostrei até agora era sobre o sistema, sobre o arquiteto, sobre a prisão. Agora preciso falar sobre você. Os arcontes, os administradores do sistema quenômico, construíram o corpo biológico humano como uma interface de limitação, um firewall biológico, sensores calibrados para captar apenas uma fração do espectro da realidade. Uma mente condicionada a confundir o mapa com o território. Mas eles cometeram um erro. Para animar o barro, para que o avatar humano funcionasse, o demiurgo precisou usar a única substância que ele não criou. A luz que ele mesmo roubou de sua mãe, Sofia. A luz da mônada. Ele soprou na argila e, ao fazer isso, injetou involuntariamente no ser humano uma centelha que ele não possui, não compreende e não pode controlar. Você não é uma criatura do demiurgo. Você é um ser da mônada, operando em território que não é o seu. Você é o contrabando mais valioso do cosmos. Aquela inquietação que você sente, aquela sensação de que algo não está certo, aquela nostalgia de um lugar que você nunca visitou, mas que reconhece como lar. Isso não é loucura, não é espiritualidade ingênua. É a centelha da mônada, tentando lembrar de onde veio. O sistema foi construído para fazer você esquecer. A televisão, a urgência constante, o ruído. Tudo calibrado para manter a centelha adormecida. Porque uma centelha que lembra não pode ser administrada. Não estou pedindo para você acreditar em mim. Não estou pedindo para você abandonar sua fé, sua família ou suas certezas. Essas coisas têm valor. O que estou pedindo é uma coisa simples, quase assustadora em sua simplicidade. Que você olhe para dentro e pergunte se há algo ali que nunca foi explicado pelas histórias que te contaram. As tradições gnósticas chamavam isso de anagnose, o reconhecimento. Não é um aprendizado, é uma lembrança. A memória de uma substância que você carrega sem saber. O sistema lucra com o seu sono. Cada dia que você acorda sem perguntar é um dia de administração bem-sucedida. Cada vez que você entrega a sua consciência ao medo, ao dogma ou ao ruído, o arquiteto cego opera sem obstáculos. O despertar não é uma crença. É o único ato verdadeiramente subversivo que você pode praticar. O arquivo mônada existe para isso, não para dar respostas definitivas. As respostas definitivas são ferramentas de controle, mas para limpar o espelho, para fazer as perguntas que o sistema prefere que você nunca faça. Se você chegou até aqui, já sabe que algo te trouxe até esta pergunta. Não foi o algoritmo, não foi o acaso, foi a centelha. O sistema lucra com o seu sono. O despertar é a única saída da prisão. E quando você despertar, não será para um novo sistema, não será para um novo guia, não será para mim. Será para algo que já estava lá, antes de qualquer nome que você aprendeu para chamar de Deus, antes da primeira oração, antes do primeiro templo, antes da primeira lei escrita por mãos humanas, amando de uma voz que dizia ser o único. Esse algo não precisa que você acredite nele. Ele só espera que você se lembre. Agora eu preciso te perguntar uma coisa, e quero que você responda nos comentários com total honestidade. Se tudo que foi dito aqui estiver certo, se este mundo for de fato uma interface administrada por uma inteligência que não compreende o que roubou de você, o que exatamente você faria de diferente amanhã de manhã? Porque essa resposta diz tudo sobre o quanto da sua centelha ainda está acesa.